salve, caros! Mais uma aula. Aula que a gente agora começa a chegar numa idade média mais conhecida. Que vamos e venhamos. Até agora a gente estava trabalhando numa idade média que... assim, mas nossa senhora, rainha, eu não conheço nada disso. Quem são Estás de Franco, visigodos? O que a gente trabalhou lá, aquele feudalismo, tudo diverso que a professora me contou na escola. Você não tem vergonha não, você mudou tudo. Eu não mudei nada. Só sofistiquei as possibilidades da gente observar. Por exemplo, agora, aula de hoje, quer ver como é que tem coisa que você já imagina que você gosta? Aula de hoje nós teremos castelos, cavaleiros medievais. Aula de hoje teremos até a bruxa. Olha que beleza. Aula de hoje, a gente começa a tentar entrar um pouco melhor sobre a dinâmica da cidade. Aula passada, a gente fez toda uma construção sobre como eu entendo a dinâmica da própria organização da cidade. Como ela surge, que elementos ela marca, os traços que estão envoltos em torno da própria construção da cidade. Nesta aula, a gente vai fazer um paralelo sobre como entender os fundamentos, as dinâmicas, as disputas dentro dessa cidade. Literalmente, olha o que eu vou fazer com vocês. Se lá eu fiz contornos sociais, políticos, hoje a gente vai entrar no princípio máximo de uma história cultural. A gente vai entrar necessariamente sobre as relações de poder, que implicam, por exemplo, as relações de gênero. Ou você acha que homens e mulheres, ainda hoje na nossa sociedade, são tratados e entendidos da mesma forma? Na verdade, refletir sobre o gênero é refletir necessariamente sobre esse impacto dessa relação homem-mulher. Refletir sobre a arquitetura e sobre o espaço urbano é de alguma forma marcar que tipo de preocupações estão presentes dentro de uma determinada leitura social. Dinamizar as disputas quer dizer necessariamente entender que novos agentes sociais surgem. E é em cima desses novos agentes sociais que a gente hoje vai dar o nosso mergulho às cidades medievais. Vamos lá. Aula de hoje, aula número 8, tá acabando. Vão ficar livres de mim, mas fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Hoje são a cidade medieval. Entrar um pouquinho nesse microcosmos, pensando de maneira mais ampla, primeiro, o que é uma cidade? Será que uma cidade é um burgo, como muitas vezes ele foi apresentado, foi pensado, é o espaço possível e futuro da burguesia? Será que a cidade, na verdade, é um local de extrema pobreza, de extrema falta de organização? Vamos brincar um pouco? Antes de ver essa aula, se você tiver tempo, dá uma vista, procura, tá tão tranquilo de achar, vê o novo Robin Hood. Pode ser até o velho também. Repara como tem ali no Robin Hood uma tensão entre campo e cidade, entre os sistemas da nova cidade e a própria questão da organização social da Idade Média. Essa dinâmica, essa disputa é justamente um dos caminhos que a gente vai pegar. Então vê lá o Robin Hood. Rainha, por que você não botou o Robin Hood? Que eu vou falar horrores. Se eu boto o Robin Hood, eu acabava só umas 3 horas. Então eu tenho que me conter, guardar meu coração e mergulhar. Porque hoje ainda tem os castelos, tem os artesãos que vão entrando. Hoje, a Ana Paula me bate se eu não trabalhar muito bem com a questão das ordens mendicantes. Preciso explicar para vocês como esse grupo, de alguma forma, redinamiza o espaço da Idade Média. Vou trabalhar com vocês ainda a figura da mulher. Você vai dizer assim, rainha, vai falar mal das mulheres ou vai falar bem? Nenhum dos dois. Eu vou discutir, dentro de posições históricas, o elemento relacionado à construção do feminino.
Porque se eu faço isso, eu ganho uma possibilidade de entender esse microcosmos, esse espaço que é a cidade medieval. Não entendi. Vamos de maneira retinha. Eu vou utilizar um exemplo de um segmento social, no caso as mulheres, para entender a organização da própria cidade medieval. Para um paralelo, vamos buscar a questão da arquitetura românica e gótica, no sentido de como a própria igreja vai estar se relacionando com esse espaço de poder diferenciado que é a própria cidade medieval. Se eu conseguir essa construção, se a gente conseguir firmar bem esse trabalho, hoje a gente vai conseguir definitivamente sair da aula mergulhando e entendendo a questão da cidade e dos seus senhores. Olha que castelo bonitinho, vê aqui. Você vai dizer assim, será que esse castelo só existe no imaginário? Verdade não. É óbvio que ele tem todos os elementos do senso comum na sua formação. O fosso. Vai ter a cidadela. Cidadela é dentro de todo o castelo, ou de uma área como você entende como castelo, que é esse entorno da muralha, você tem também um espaço próprio, um castelo menor, direcionado à própria nobreza. Este espaço desse castelo menor, desse castelo mais segmentado, é o espaço que a gente chama de cidadela. Notamos que a própria cidade, esse espaço medieval do castelo, é o espaço em que muitas vezes a gente vai encontrar também a cidade. A gente vai ter da estrutura das torres de proteção, a organização da igreja, adentro de uma série de áreas periféricas, onde ficam pequenas plantações, plantação, claro, pequenas produções, controles de animais. Dentro dessa cidade a gente vai ter habitações, conjuntos de moradores. Dentro dessa cidade a gente vai ter tabernas. Dentro dessa cidade a gente vai ter espaços de pousio. A cidade é um espaço que de alguma forma agrega. Aqui a gente pegou essa com exemplo, que é a mais conhecida, do fosso. Normalmente vocês vão notar que muitas cidades elas passavam por um processo bastante interessante, que era o de crescimento. Você fazia uma primeira muralha, depois construía uma segunda muralha, e fora do espaço da própria muralha, você tem uma série de espaços, uma série de ocupações que dialogam diretamente com a cidade. São espaços 2 marginais. Marginal? Rainha, peraí, não entendi. Você está falando de bandido na Idade Média? Também. Estou falando, quando eu falo em marginalidade, eu estou utilizando um conceito bastante comum e bastante conhecido. Toda e qualquer sociedade, de alguma forma, ela tem sua composição social, suas lideranças, suas presenças, suas centralizações e os grupos que ficam à margem dessa sociedade. Ficar à margem quer dizer o processo completo de exclusão? Não. Ficar à margem quer dizer estar inserido, ter parte importante dentro do conjunto social, mas não ter uma relevância dentro da elite, dentro das lideranças de poder. Quer ver um grupo que tradicionalmente é marginal? Mendigos. Tem mendigo? Desculpa, caras, não quero te deixar triste, mas onde tem cidade tem mendigo. A mendicância, ela é um elemento presente dentro da estrutura social, justamente por uma série de fatores. Antes, pela questão da doença. Aqui, durante a Idade Média, eu tenho a figura o termo é feio, mas é como era entendido no momento como aparece na documentação, do leproso. Hoje a gente trabalha com portadores de hanseníase, que eram pessoas que viviam dessa caridade, que viviam dessa ação. Eu tenho a igreja trabalhando muito fortemente com a questão dos pobres. Vou dizer assim, nossa, eram cruéis, né? Utilizavam os pobres. Gente, faz parte da própria leitura, da própria organização social, da estrutura da igreja, a questão da caridade. Se eu não entender
esse paralelo eu perco a essência do discurso religioso. Sim, é uma forma de poder, claro, mas como outras diversas formas de poder. O que a gente precisa entender é que existem grupos marginais, alguns que a gente não imagina. Quer ver um bom? Muitas vezes a gente vai pensar no sujeito que trabalha com sangue, uma pessoa normal, pô. Naquela sociedade todo mundo devia trabalhar com sangue, não. O sujeito que fazia os sangramentos, o açougueiro, os dentistas, eles eram considerados, o barbeiro na verdade, ele era considerado um sujeito à margem da sociedade. Não era um sujeito que devia estar inserido, porque ele trabalhava com um elemento impuro. Durante muito tempo, esse jogo, pureza e não pureza, ligado ao sangue, ele teve muito forte. Se vocês forem notar, tem alguns absurdos que falam sobre isso. Exemplo, alguns para condenar os próprios pais, durante a Idade Média, imaginavam ou afirmavam que as crianças ou as pessoas que desenvolviam lepra, na verdade, seriam pessoas que foram concebidos quando o ato sexual foi feito no momento da menstruação feminina. O absurdo da questão é no sentido de criar um sentido em que tudo que envolve o sangue, de alguma forma, é impuro. E esse grupo vai ficar à margem da sociedade. Um sujeito excomungado. O que é ser excomungado? Tirado fora da comunhão. Ele vai para a margem da sociedade. O judeu. O judeu, ele pode estar negociando, ele pode estar dentro da... Judeus gostam de negociar, né, professor? Gente, cuidado com o juízo de valor, pelo amor de Deus. O que acontece é o seguinte, os judeus, durante, em especial, a organização medieval, não tinham muitas outras opções. Não podiam ser proprietários de terra, não podiam ter juramentos de fidelidade. O trabalho dentro do que ficou das cidades, a dinâmica social é um elemento que manteve o próprio grupo, que buscou, obviamente, outras formas da sua coesão. Esse dinamismo social é que a gente precisa entender que está dentro da cidade. Ele não é uma possibilidade, ele não está distante. Vem lá de sexo desvio da nação. Fico imaginando, às vezes o cara chega em casa e fala, comecei um curso de história hoje, mas estou preocupado. O que houve? O professor mandou um texto aqui que eu não estou entendendo nada. Qual é o título do texto? Sexo desvio da nação, os marginais da Idade Média. Pô, acho que eu não vou fazer mais esse curso não. Claro que não. Isso é cultura, isso é organização social, e ele vai trabalhar com os grupos que de alguma forma tiveram marginalizados. Claro, cheio de problemas, generaliza, faz umas leituras meio absurdas, o tempo corre, mas ao mesmo tempo vai trabalhar com uma leitura que faltou muitas vezes um aprofundamento nela. Então o que a gente precisa é criar os diálogos para entender melhor uma sociedade. É poder observar, por exemplo, que eu tenho o espaço da cidade como um espaço em que tradicionalmente não era do clérigo. Gente, para pensar. Onde é que estão os principais clérigos? Onde é que está a elite intelectual da igreja? Está na cidade? Está no mosteiro. O mosteiro era o lugar da intelectualidade. O mosteiro era o local da troca. O espaço da cidade não era um espaço que se notabilizava dessa forma. Acontece que a própria organização social, ela tem um grande impacto com a questão daquelas rotas comerciais e com a questão do urbanismo que eu me referi. Você é um grande senhor de terras. Você tem seu filho que vai para a cruzada, ou você vai para uma determinada região, a sua região tem um grande afluxo de passagem, você vai ter um enriquecimento. Enriquecimento, sim, de ouro, de prata, de trocas, de possibilidades, você tem um enriquecimento. O que você vai fazer? Você vai botar tudo embaixo da cama e vai dizer o seguinte, tô pobre, tô pobre, tô pobre. Você vai ostentar, você vai regulamentar a ideia da riqueza, nisso o Léo Hilberman trabalha um pouco, a história da riqueza do homem, da concentração de valores, ela é fruto dessa dinâmica comercial também. Então, se ela é fruto dessa dinâmica comercial, eu não posso abrir mão de estar entendendo que a organização sociopolítica dentro dos feudos está diretamente relacionada com a organização sociopolítica da cidade. Gente, não é um ser alienígena que resolveu
teve uma ideia maravilhosa. Já sei. Porra, pensei numa coisa aqui que ninguém tinha pensado. Vou agora, ao invés de virar senhor feudal, vou comprar um castelo. Não, vai ficar bonito, você vai ver. Não existe isso. O processo de crescimento dessas moradias, a organização dos primeiros castelos, ela vem do período anterior, ela vem do século X. Ela tem o seu auge no século XI, com o crescimento das muralhas, o crescimento das torres, da estrutura. Quanto maior o castelo que você possuir, mais você marca a sua importância social. Mais a sua cidade é um atrativo para aquelas trocas comerciais, e elas são fundamentais. Sem essa dinâmica, a gente vai esvaziar o elemento primordial. Sem esta dinâmica, nós não conseguiremos observar que as cidades vão manter traços da estrutura feudal. Sim, exatamente isso. O juramento de fidelidade continua sendo um elemento importante. A organização sociopolítica continua valendo em autoridades que vão beber em princípios militares e da organização da igreja. Quem entra em ato aí, na verdade, são dois grupos. Isso é bem interessante. Primeiro grupo a entrar em ato, a igreja. A igreja vai precisar arrumar, se reorganizar de alguma forma. Por quê? Porque a sua tradição vai ler a cidade como um lugar do pecado. A cidade jamais vai ser entendida como o espaço natural da igreja. Então, eu tenho todas as leituras que dizem: homens, se afastem da cidade, fujam para o mais longe possível, porque é na cidade que habita Satanás. Quando você constrói uma noção como essa, você está querendo criar todo um sentimento antagônico à própria figura da cidade. Lembra da reforma gregoriana que a gente falou na última aula? Eu estou indo contra a concentração de poderes, como é que eu vou beber diretamente nessa concentração? Só que tem determinados processos que são impossíveis de serem contidos. E a igreja vai ter que se repensar. Um outro grupo que ganha notoriedade é a figura do cavaleiro. E isso é fantástico. Gente, observa bem. Os sujeitos têm conquistas militares importantes, têm vitórias. Só que a cidade ela é um espaço que pulsa. A cidade é um espaço que fica buscando alguma forma de dialogar com aqueles conjuntos. Tem mais pessoas. A cidade vai precisar de entretenimento. E aí o filme Coração de Cavaleiro tem uma cena, mas tem uma cena tão divertida, que ele justamente mostra, ele transforma, algumas, mas as cenas de torneio, eles transformam aquilo no estádio de futebol. Mais um pouco, eu acho que tem uma parte, tem um cara vendendo um espetinho, opa, olha o ratinho, o ratinho. Cara, isso é fantástico para você entender os cânticos, o pessoal direcionando, porque dá uma ideia de que você comprava a figura do cavaleiro. Vou torcer para fulano, vou torcer para Beltrano. Beltrano é o grande campeão do torneio. Do torneio, o cavaleiro não é mais aquele Miles, ele vai ser apresentado com pompa e circunstância. Ele passa a ser uma figura que tem toda uma representação, toda uma história, que vão ser ressaltadas suas vitórias, ele quer o coração da donzela. O torneio, a sua armadura vem limpa. Dá para imaginar na guerra, no campo de batalha, o cara diz, não, deixa eu dar uma lustradinha. Pro torneio não, ele vai botar o penacho maior, a lança estabelecida, porque se torna uma técnica. Cara, eu acho isso muito interessante, que você for pensar, a Olimpíada, ela vem no mesmo contexto, lá no século XIX, as Olimpíadas modernas, quando dentro de todo um fenômeno imperialista, você vai dizer, não, vamos disputar de uma outra forma. Vamos criar um microcosmos, uma forma diferente de dialogar com o nosso cotidiano. Isso é tão velho, tão velho. E é daí que vem a gente ter tanta dificuldade de entender um espaço que é diferente. Cidade medieval é igual a nossa? É igual ao cotidiano que vocês vivem? Não.
Vai ter coisas que a gente compara, que ajudam a entender, mas ela é completamente diferente na sua organização. Então eu precisava criar alguma forma de entrar nessa cidade com vocês. E é isso que eu vou tentar hoje. Vou pegar vocês pelo braço, vocês vêm comigo, e a gente vai estar entrando, vai estar discutindo, vai estar dialogando de maneira mais clara com essa cidade medieval. Vamos lá? Vem comigo. A igreja, na tentativa de se organizar, ela vai iniciar um processo que vai ser poderoso na sua estrutura, que vai ser fundamental para a gente entender a própria cidade. Eu queria que vocês entendessem o que representa uma cidade para o clero. Por isso eu botei a figura de Francisco de Assis aqui, para a gente poder entender que representação tem o franciscanismo. O franciscanismo é um fenômeno do século XIII, então quer dizer, tem tudo a ver com toda essa dinâmica que a gente está trabalhando. Leiam Legoff. Para uma longa Idade Média, ele dá uma aula linda sobre os dominicanos e os franciscanos. É muito bom, é muito bom. E aí vai trabalhar com a questão da monarquia associada ou não na figura do rei de São Luís. Mergulhem naquele texto, assim, precisamos disso, precisamos disso. Só a minha voz é pouco. Vamos crescer, vamos crescer. Vai à biblioteca da disciplina, vamos pegar, vamos ler, vamos ler. E aí vamos pensar na cidade. Olha o problema. Sente comigo a tensão que esse grupo vai viver. A igreja constitui a ideia da cidade como o espaço do pecado. As principais intelectualidades dessa igreja estão diretamente relacionadas com o mosteiro. O monge, ele quer preparar o mundo para Jerusalém Celeste. Ele não está preocupado de maneira imediata em criar, vamos salvar o fulaninho, o beltraninha, a beltraninha. Não, ele quer construir uma ideia de um direcionamento que leve o mundo como um todo para a salvação. O clero da cidade, o clero citadino, é um clero paupérrimo. É um clérigo que estava estruturado em igrejas pouco importantes, porque eram aqueles clérigos que estavam nas antigas vilanias, diretamente subordinados à figura do Senhor. Eu não estou falando de grandes bispos, de uma organização social, estou falando de clérigos que vão ser considerados pelos próprios monges como clérigos incapacitados. Só que a cidade... Cara, a cidade ela tem uma coisa fantástica. A cidade para trocar ideias. A cidade como um espaço dinamizador. A cidade é uma coisa fantástica. A heresia. O que é heresia mesmo? Heresia quer dizer você fugir da doxa. Você buscar a mentira. A heresia não é feita por grupos que não conheciam a igreja. Pelo contrário. Muitas vezes são membros da igreja que vão contestar os seus ensinamentos, contestar as suas formas e começar a buscar releituras sociais. A figura da heresia aí, gente, tem tantas que a gente analisar, cátaros, valdenses. Ela fortalece a própria igreja de certa forma? Sim. Pare pensar bem. Quando eu pego uma heresia que de alguma forma ela vai estar negando o conjunto eclesiástico, eu consigo uma vitória sobre aquilo, eu cresci. Isso na Alta Idade Média foi feito com alguma referência. Agora, a cidade medieval, nota-se um clérigo pouco capacitado para notar um discurso que pode abraçar tanta gente. Por exemplo, os cátaros tinham hordas e hordas, conjuntos e conjuntos de mulheres seguindo. Porque você trabalha com não uma separação, não uma segregação, mas você abraça essas mulheres. Uma sociedade misógina. Você abre a possibilidade de repensar o discurso religioso dentro dessa dinâmica social, criando uma nova possibilidade. Esta nova possibilidade vai fazer com que a igreja precise se reformular.
Porque, gente, pensar na questão da gente recriar os processos, pensar na questão de vamos buscar a cidade, isso não é feito de uma hora para outra. Isso não é acertado, aceito, de um dia para outro. Nossa, tive uma ideia. Sabe aquele navezinho espacial? Não existe isso. Existe as próprias dinâmicas sociais se encadeando, se organizando e ganhando organização. E a igreja, nesse sentido, em meio às disputas, à tentativa de centralização, à concordata de Worms, aos problemas sobre a liderança política, a igreja vai ver dois grupos ganharem notoriedade dentro das cidades, e por conta dessa notoriedade, eles justamente vão começar um processo que alguns chamam de base de boa parte do reformismo da própria igreja. Dois grupos, dominicanos e franciscanos. Dominicanos, ordens de São Domingos de Silo, ou Domingos de Silo e Domingos de Gusmão. Ordens que dão uma ideia para a gente sobre como se organizam o próprio mundo. Esta é chamada a Ordem dos Pregadores. A lógica é: não deixaremos de ser monastério? Deixaremos de ter nossas discussões, nossa organização, nossa prática? Nunca, em hipótese nenhuma. No entanto, nós precisamos de levar a nossa pregação aonde está o público que precisa desta pregação. São os dominicanos que vão ganhar uma notoriedade fantástica, se direcionando e questionando e discutindo e discursando dentro da figura das cidades. Com os dominicanos nós vemos um crescimento, uma reorganização da força das agiografias. Tiago de Voragine vai construir todo um compêndio como a Legenda Áurea, buscando as mais diversas vidas de santos, que vão ser lidas, que vão ser contadas. Para que serve uma vida de santo? É para você acreditar: nossa, não, esse é meu padroeiro, eu sempre imaginei. A lógica não é essa. O santo, ele é exemplo. Você pode reparar, o santo erra e se recupera. Você dá a real possibilidade de dialogar, de interagir com aquelas possibilidades sociais. Quando você constrói um modelo como esse, você ganha uma chance totalmente diferente de entender a crise e a reorganização social. Eu estou dizendo que o discurso não é de um espaço, como muitas vezes a gente imagina, todo mundo tem que ser da igreja. Se não for da igreja, está fora. Não dá para ser assim. O que você vai notar é que eu tenho grupos ligados à igreja, que vão estar buscando levar, buscar, trazer, compilar, porque a negação está aqui, está na minha cara, está gritando, está ganhando força. Se eu tenho de um lado os dominicanos que mantêm uma pregação elitista, uma organização social fundamentada da igreja, eu ao mesmo tempo, eu consigo observar uma figura como Francisco de Assis. Caros, a leitura da vida de Francisco é uma leitura que é constante, que é interessante, que é forte, porque ela justamente representa uma ruptura. Francisco de Assis era um sujeito de vida, de família abastada, família rica de comerciantes, dentro de um espaço italiano, na cidade de Assis. E você tem toda a vida construída em torno dele com a ideia da negação desses bens. Observem bem o símbolo. A negação desses bens e o abraço às ordens, ao espaço marginal. Toda a construção em torno de Francisco de Assis e de Clara de Assis vão dar a ideia de uma negação àquilo que representa esse novo mundo da cidade, da reorganização comercial, do urbanismo presente no século XII, no século XIII, para um repensar esta sociedade. Entendida a partir de dinâmicas sociais próprias,
Quer dizer, a igreja, ela precisa se aproximar desses mais pobres. Peraí, rainha, não entendi. Francisco, então, cria essa ordem por ordem da igreja? Não. O movimento franciscano ele é anterior à própria aceitação eclesiástica. Outros movimentos muito parecidos com o de Francisco, os valdenses, por exemplo, eles apresentam conjuntos de características muitíssimo semelhantes às características de Francisco de Assis propõe. Voto de pobreza, a necessidade de você estar levando a ordem aos mais pobres, Cristo como exemplo. São elementos que são recorrentes, nem todo mundo segue isso não. A questão do Cristo como exemplo de frugalidade, ela sempre foi vista com um certo receio. Porque vai representar toda uma valorização romanizada saindo por água abaixo, lembra? Então essa dinâmica, ela vai precisar de uma forma. Francisco primeiro vai ganhar notoriedade em torno de Assis, e a sua própria ordem, ela vai ter alguns problemas que vão ser considerados muito sérios. Por exemplo, a não obrigatoriedade no primeiro momento da educação. O abraçar, o estar presente de maneira forte com os grupos de mendigos. A ordem viver sem a defesa de um dízimo, mas sim com a ideia do esmolar. Você tem elementos em torno da ordem que são muito facilmente considerados críticos. São muito facilmente considerados uma afronta à própria organização da igreja. Quando Francisco de Assis propõe essas leituras, é óbvio. Vamos ter muito cuidado para não pessoalizar a figura. Quando Inocêncio aceita o franciscanismo, o bispo de Roma, o Papa, abraça e aceita o cristianismo proposto por Francisco, a ordem franciscana, e diz, reforma a minha igreja, ele está abrindo um diálogo para dentro desse espaço que a igreja vinha com tanta dificuldade de penetrar. É o espaço da cidade que você acaba ganhando uma força diferente para discutir sobre ele. É sobre essa cidade que eu quero discutir um pouco mais para pensar sobre a dinâmica social que ela representa. Porque é sobre essas cidades que eu vou exemplificar o seu microcosmos, associando dois elementos, dois espaços, dois entendimentos. Mulheres e arquitetura. O que eu noto de comum? Ambos me ajudam a pensar e entender a dinâmica da própria cidade medieval. Ambos revelam a preocupação com o poder e com a exclusão. Vamos falar de mulheres? As mulheres no século XII. Primeiro, vamos para a base desse discurso. O discurso da igreja é um discurso que naturalmente abraça as mulheres, especial da igreja medieval. É um discurso que vai pensar essas mulheres como seres dignos, importantes, transformadores. Não. O discurso medieval ele tem muito forte uma tradição em que ele trabalha a figura das mulheres como sendo potencialmente um perigo. E isso é bem interessante. Apesar de você considerar a mulher um perigo, você não atribui de maneira direta a ela esse poder, você também está dando força para elas. Você constrói a figura do feminino dizendo o seguinte, as mulheres são fracas. As mulheres, aí vai pegar desde tradições gregas, as mulheres têm pouca capacidade. Por conta disso, é por onde o diabo entra e atenta. A beleza, o temor que a mulher causa, diretamente não estaria relacionado às próprias mulheres. Estaria relacionado à sua fragilidade. Alguma dúvida que é um discurso de misoginia? É um discurso que vai pregar muito claramente, a mulher precisa ser controlada. Porque quando elas não são controladas, elas se manifestam das maneiras mais complicadas. Conta-se, por exemplo, a história do clérigo que seus
Seus discípulos não paravam de encher o saco a ele, ele resolveu se refugiar na floresta. Foi para a floresta, os discípulos falaram, não, agora vamos provar se é homem santo ou não é. Contratam uma prostituta, enviam ela no meio da noite nua para o clérigo. Ela entra correndo dizendo que os lobos estão a persegui-la. O clérigo, vendo-a totalmente nua, antes de se sentir tentado, pega uma pedra em brasa e coloca na coxa. E aí diz, contra o fogo do inferno, eu lutei com o fogo de Deus. Gente, eu preciso acreditar no todo dessa história? Não. Mas eu quero dar a ideia de como é vista a própria mulher dentro desse modelo medieval. Claro, vamos separar. Uma coisa é o modelo criticado pela igreja. Outra coisa é o que seriam de fato. Porque acusações contra as mulheres, nossa, gente, a gente tem muita. Mas são muitas acusações mesmo. Vocês terem uma ideia, eu tenho algumas mulheres, obviamente, diferentes dentro desse contexto social. As mulheres da corte eram consideradas o mal que garantia toda a fragilidade do mundo. Reparem na literatura de corte, você quer ver? Rei Arthur. Quem é que provoca o mal e a decadência do próprio Arthur? Guinevere, que dorme com o próprio amigo de Arthur. Vejam Excalibur. O tempo todo Lancelot, eu não quero, eu não devo. E Guinevere vai lá e atenta a sua alma. Observa bem a figura de Tristão e Isolda. Tristão, não posso. Você está jurada para meu pai. E Isolda o tempo todo, mas eu amo você. É você que deve ser. Ah, rainha, mas isso é amor. Gente, amor romântico é coisa do século XIX. Durante a Idade Média, casamento é aliança. Ah, mas então não existe amor? Claro que existe. Só que isso não é motivo para casar. O que você vai ter é toda uma dinâmica social em que você vai ver quem usa o subterfúgio. A mulher da corte. Quem prega a mentira? A mulher da corte. Quem engana e garante as principais intrigas da corte? São as mulheres. O interessante é que também são as mulheres as principais consumidoras dessa nova literatura que chega com toda a força a partir do século XI. Mas são elas que de muitas formas vão ser pintadas como o temor. Mas se as mulheres da corte já são pintadas de uma maneira específica, as do povo vão ganhar notoriedades ainda muito mais fortes. Primeira coisa, vai se associar a figura das mulheres à questão das tradições pagãs. São elas quem mantêm as poções. São elas que preparam no caldeirão. Olha a figura da bruxa ligada à alimentação de maneira clara. É ela que prepara no caldeirão as poções, que enfeitiçam e que matam. As mulheres vão ser acusadas de matar seus maridos em profusão, assassinar seus filhos em profusão, fazerem abortos em profusão. Todas as principais acusações vão dar a ideia de que ela representa toda uma tradição que ajuda a entender a figura da própria bruxa. Gente, durante a Idade Média, a população masculina é muito maior que a população feminina. Muito maior. Por conta do que esse desequilíbrio? Nascem mais homens? Não. Morrem mulheres muito mais cedo. Muito mais cedo. A partir da menarca, a partir da primeira menstruação, a mulher já casa e começa a ter filhos de maneira contínua. Quando ela... E a morte por parto é uma causa... Os maridos vão se casando. Aquela que consegue sobreviver a essa fase, ou por não ter filhos, ou por sobreviver a todos os filhos, normalmente demoram muito mais que os homens, já que também não seguem para as guerras para morrer. Então essas poucas mulheres que chegam à idade mais avançada, é a bruxa. Mulheres do mal. Gente, isso é uma bobagem, mas que ajuda a constituir todo um ideário medieval sobre a figura feminina. E é esta mulher que muitas vezes acaba dialogando com diversos centros de poder. E por isso eu escolhi trazer o exemplo da prostituta.
Quando eu trouxe a questão da prostituição, a gente vai ver que a prostituição, por exemplo, ela vai ter duas leituras dentro da tradição medieval. Leitura número 1, não é de qualquer bispo não, Tomás de Aquino. Vai trabalhar a figura que as mulheres devem ser entendidas, as prostitutas, devem ser entendidas como os esgotos da cidade. São feios, ninguém quer olhar, mas são elas que garantem a paz social, uma vez que a sua existência protege as donzelas. Uma outra leitura que vai chegar é de que estas mulheres representam, na verdade, o próprio diabo presente, atentam aos homens, transformam a cidade no espaço do pecado. Você ainda tem uma terceira leitura que vai defender, por exemplo, que as mulheres podem sim ser prostitutas e serem salvas, desde que elas não tenham prazer. Qualquer uma destas leituras acabam implicando na necessidade da gente entender que eu tenho uma tentativa, um processo de exclusão, uma leitura contra um poder que essa mulher tem, porque isso também é inegável. Se estas mulheres não tivessem poder, se essas mulheres não incomodassem, não de alguma forma fizessem pressão social, eu não estava discursando sobre elas. Quando eu estabeleço essa lógica de poder, eu consigo entender que nesta relação de gênero, em que a posição masculina está firmada, está estabelecida, mas ao mesmo tempo eu também vou ter a mulher marcando, possuindo, sinalizando formas importantes de poder naquela sociedade. Vem aí o exemplo que eu acho fantástico. A figura de Maria Madalena dentro deste modelo social. Porque observa bem, olha que situação complicada. Qual é o principal exemplo para o feminino de uma mulher durante a Idade Média? Ou durante, na própria cristandade? Maria. Mas olha que modelo complicado. Maria concebeu sem sexo. Maria permaneceu a vida inteira virgem e casada. Maria nunca pecou. Maria nunca precisou se arrepender. Compara com a leitura que a gente vai ter em paralelo para a sociedade. Alguma mulher consegue seguir, manter um modelo como esse? É impossível. É um modelo inatingível, um modelo inalcançável. Daí, naquelas agiografias dos dominicanos que a gente se referiu, chega às agiografias e ganha grande força, grande profusão a história de Maria Madalena. Teoricamente é uma história de conteúdo bíblico, mas cuidadosamente rearranjada. 3 mulheres do Testamento, do Novo Testamento, são organizadas para se tornar uma única mulher, Maria Madalena. Aquela que traiu seu marido, se prostituiu, se arrependeu e foi salva por Jesus. Quando você constrói essa figura, você cria uma mulher com uma chance diferenciada de salvação. Você abre a possibilidade de um diálogo para que essas mulheres agora tenham uma busca, tenham um objetivo, tenham um espaço em que elas possam salvar. A figura de Madalena, ela ganha uma conotação de dizer: eu sei que você errou, filha. Eu sei que você entregou-se ao mundo, mas você tem salvação. A igreja cria ordens para trazer prostitutas que se arrependem. O que eu estou querendo dizer? A igreja faz isso que é boazinha porque sentiu no coração o amor pelas mulheres? Não. É porque o espaço da cidade também deixa efervescente de maneira muito mais clara essa figura feminina. E aí ela vai precisar, a igreja vai precisar, o conjunto eclesiástico vai precisar dialogar com essas mulheres. Esse fenômeno do microcosmo social eu vejo também na arquitetura. Vem comigo. Se a gente for pegar a arquitetura medieval, vou concentrar um pouquinho na tela para facilitar a própria ideia. A arquitetura das igrejas medievais, o que a gente nota? A partir do século VII,
eu começo a notar a presença de um modelo de igreja, ainda em pequenas quantidades, que acaba se tornando uma presença constante e vai ser muito forte até meados do século XII. Este modelo de igreja era uma igreja que não tinha grande altura, era uma igreja normalmente feita inteiramente de pedra, uma igreja em que deixa muito claro as influências bizantinas que tem o tom do romano, abóbadas redondas, uma igreja que busca dar um espaço de serenidade, ela é acolhedora. É uma igreja com imagens bidimensionais, ela tem pedras e arcos que buscam mais abraçar do que necessariamente negar, renegar, afastar a figura do homem. Suas abóbadas são singelas, e isso ajuda a gente a entender, observa bem aqui nesse conjunto de imagens. Primeiro, eu tenho estruturas em arco. As abóbadas, vocês reparem, eu tenho a coluna, sem grandes adornos nas colunas, e as colunas se mantêm na própria estrutura de arcos. Eu tenho a figura de pedra tradicional romana, biapoiada. Tenho a construção principalmente de tijolos, e uma planta que normalmente tem um modelo tradicional em forma de cruz. Este é o modelo que eu vou encontrar das igrejas românicas. É uma igreja que ostenta poder? É uma igreja que dá a ideia de um grande poderio? Não. É uma igreja que de alguma forma busca ser acolhedora. Muito presente enquanto eu não tenho grandes cidades, muito presente enquanto eu tenho centros menores. É uma igreja que está presente no entorno dos mosteiros. É uma igreja que está presente de maneira mais comum fora do ressurgimento das cidades. Só que a cidade, quando a gente chega com toda uma transformação social, como a preservada pelas cidades, olha o problema. Uma localização pequena, baixa, ela vai chamar tanta atenção do que, por exemplo, o castelo ou a muralha? Não. A igreja, entre as suas formas de se organizar e de crescer nessa sociedade, em especial a partir do século XIII, ela vai tender a buscar elementos maiores, estruturas maiores para marcar o seu próprio poder. Vai trazer dentro dessa figura da sociedade os elementos dos arcos de ogiva. O que é o arco de ogiva? Puxa, fugiu a imagem. O arco de ogiva é aquele arco. Você tem um bico estruturado. Você coloca uma figura em que cria um aporte de coluna, em que esse aporte vai dividir o peso das colunas. Para que você faz isso? Você consegue fazer uma igreja muito maior. Você começa a ter a estrutura do efeito do todo. Você não está buscando no gótico. O gótico, ao inverso que imagina, não é o escuro. O gótico trabalha com efeitos de luz, com os vitrais. É a igreja que te impacta, de você observar e você trazer esse impacto numa primeira leitura. A construção em torno do gótico vai trabalhar principalmente com as grandes torres. Para que a figura de uma grande torre? A figura de uma grande torre, caros, ela vai representar no elemento do gótico a própria noção de o que você vai ser o primeiro a avistar quando chegar, quando observar esse mundo medieval, essa arquitetura medieval. O seu impacto direto vai ser justamente na grande coluna, na grande imagem, no grande efeito visual que você fica ali. É esta estrutura que eu quero que vocês observem. São esses elementos cruzados que vão nos ajudar a entender melhor essa Europa entre os séculos XII e os séculos XIII. Beleza? Caros, a gente se vê na próxima aula. Um abraço.